essa foi a notícia, como eu disse para vocês, que estava hoje nos Trending Topics, o assunto mais comentado do dia, sem dúvida alguma, que é o caso da menina de 10 anos de idade, que vinha sendo estuprada há 4 anos pelo tio, que acabou engravidando, e que optou, ela e a família, obviamente, a avó, porque a mãe é falecida e o pai está preso, a menina é criada pela avó, no Espírito Santo, e decidiram, a avó, a menina, que iriam fazer um aborto, iriam interromper a gravidez. A gravidez que já estava em 22 semanas. Obviamente, teve que ter uma questão legal, ela pode fazer o aborto, são casos previstos em lei? Sim, a justiça deu autorização. Só que, apesar de haver esse direito garantido por lei, em caso de estupro, em caso de risco de morte da mãe e em caso de fetos anencéfalos, isso está garantido. Apesar disso, várias pessoas, uma dezena de pessoas, foram para a porta do hospital chamar a menina, inclusive, de assassina. Os médicos que estavam cumprindo a legislação e o desejo da família e da criança foram chamados de assassinos. Isso provocou muita polêmica nas redes sociais, muita polêmica. Isso provocou certamente um sofrimento dobrado a essa criança e a família dessa criança, porque vocês imaginem a situação, descobrir que a sua neta estava sendo abusada sexualmente havia pelo menos 4 anos por um tio dela que está foragido e que ela engravidou aos 10 anos de idade. Como se já não bastasse isso, ainda teve essa repercussão tão violenta, eu diria, nas redes sociais. E por isso eu quero chamar aqui para conversar com a gente a doutora Albertina Duarte Takeuchi. A doutora Albertina Duarte Takeuchi, ela é simplesmente uma das maiores especialistas do país em gravidez na adolescência. Há anos ela se dedica a esse assunto. Há anos ela se dedica ao atendimento a essas meninas, a essas jovens que se veem diante de uma situação tão inesperada, tão dramática na vida de todas elas. A doutora Albertina Duarte Takeuchi é coordenadora da saúde do adolescente de São Paulo. Ela é ginecologista e ela é obstetra. E, doutora Albertina, eu gostaria de dar uma boa noite e agradecer imensamente a sua participação aqui. É uma honra para todos nós e para mim, especialmente, tê-la aqui no A Indignada, para comentar esse assunto que a senhora conhece tão bem, esse drama que a senhora conhece tão bem. Muito obrigada, viu? Luciana, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que tem 2 coisas importantes. Primeiro, neste momento, discutir isso. Para mim é uma honra poder emprestar a minha voz, do ponto de vista científico, para registrar e colocar que hoje, acho que talvez o canal mais real, e a palavra mais real é indignada. Acho que a indignação é a palavra que traduz, neste momento, o que nós estamos sofrendo. Já vinha uma série de situações de indignação. O Brasil conseguiu votar contra a educação sexual para as mulheres, sendo só o Brasil, Arábia Saudita, Catar, Iraque e Paquistão. Isto fez com que uma nota da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia se indignasse para mostrar que todos os acordos internacionais
que nós fizemos em relação à proteção e os direitos da saúde da mulher estão sendo violentados. Veja, a Constituição do Brasil, né, mostra o direito da intervenção, da interrupção da gravidez nos casos de abortamento, de estupro, violência sexual ou risco da mãe. Na verdade, nós hoje temos efetivamente, né, que chorar, né? É um choro. Eu acho que a gente está vendo o número de mortes por Covid e estamos vendo agora o número de mortes de sonhos, de esperanças de muitas mulheres que lutaram. Eu tive a honra e a gratidão de poder ser uma das mulheres que ajudou a desenhar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, junto com a Lia Junqueira, com a Nuna Zen, com tantas mulheres, com a Sônia Paz, com tantas mulheres que eu vou ser injusta se enumerar aqui. Mas em 1988, eu fiz parte da delegação de São Paulo, que eram 400 pessoas, para ir em Brasília, a gente escrever de uma forma memorável o SUS. Então, o SUS está sendo violentado 2 vezes. Diante dessa pandemia, que o Brasil podia dar conta, nós não teríamos que ter 107 mil mortes, cada morte uma facada no meu coração, como médica que luto pela vida, e ainda no impacto, tentando falar para minhas pacientes, olha, vai sim ter a vacina, não importa de que país, da Alasca, do Sudão, de que lugar, né? E querendo que, de alguma forma, todos os cientistas do mundo pudessem se juntar para fazer uma vacina, torcendo para isso, que seria essa a minha atitude, se eu pudesse. Ainda nessa esperança, eu sou tomada de surpresa diante de uma situação. Olha, eu já vi muitas coisas. Hoje me perguntaram, a Carolina Trevisan me fez uma pergunta se eu já tinha visto uma história dessas. Eu vejo ali no Pérola Baiton, acampadas, muitas mulheres que fazem uma banca, né? E protestam contra as mulheres que foram vítimas de violência e que vão ter socorro. Isso eu já vi. Agora, invadir um hospital e chamar uma criança de 10 anos de assassina e falar para a equipe médica que teve a coragem que os meus colegas do Espírito Santo não tiveram, de chamá-los de assassinos, para mim, eu estou vivendo uma loucura. Eu tenho mais de 60 anos e nunca esperei trabalhar mais de 40 anos com adolescentes. Eu nunca esperei ver uma dor dessas para uma criança. Ela tem 10 anos, né? 10 anos. Será que as pessoas que batiam na porta não têm netos, filhos de 10 anos? E não, independente disso, ela era abusada desde os 6 anos. E agora ela tem que ter um troféu, ela foi açoitada, né, no Pelourinho, acabaram com ela durante vários anos, e agora, em vez de ter uma carta de alforria, de esperança, ela teria que ter o troféu de segurar o fruto do estuprador. Gente, eu não acredito no que eu vi. Disseram, né, doutora, eu achei interessante que uma gravidez indesejada é uma tortura para a mulher, ainda mais para uma criança de 10 anos de idade que mal compreende tudo o que está acontecendo, né? E que, de fato, por si só já vai levar esse trauma do estupro, da violência sexual durante tanto tempo para o resto da vida dela. Porque quem já passou por isso sabe que é para o resto da vida que vai um trauma como esse. E a senhora tem essa experiência de anos lidando com adolescentes e que passam por esse drama de uma gravidez indesejada. Inclusive, a BBC do Brasil hoje diz que 4 meninas de até 13 anos, são estupradas por hora no Brasil.
E são 6 abortos por dia de meninas de 10 a 14 anos vítimas de violência sexual. E aí, de repente, esse caso ficou conhecido e provocou toda essa repercussão, provocou toda essa segunda violência contra a menina e contra a família dela. Mas, como eu disse, a senhora conhece essa realidade melhor do que ninguém. E eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Parece que é um caso excepcional que aconteceu. Mas a verdade não é essa. A verdade é que esse crime está sendo cometido todo santo dia contra milhares de crianças e, com isso, a gente não vê indignação. Olha, na verdade, nós temos hoje um dado concreto. Abaixo de 14 anos, 21 mil adolescentes deram à luz no Brasil. Então, isso dá uma menina a cada 19, 20 minutos por... Então, seriam 3 por hora, são mães. São mães. Elas têm essas crianças. Né? Então, veja, salvo raras exceções, né, essas meninas tiveram muitas vítimas de abuso de vulnerável. Quer dizer, lógico que algumas pessoas vão dizer que tem menina com 12, 13 anos que é uma mulher. Ela sempre é uma mulher. Precisa de ver como é que é uma mulher, se ela está ou não decidindo ter uma vida sexual. Isso, por opção ou pela circunstância. Apaixonada, vivendo com um namorado de 18 anos, de 16, e está num envolvimento. E engravidou por orgasmo, por afeto e por carinho. Não, nós estamos vivendo uma menina que foi abusada por um homem de 33 anos, que é o tio, eu não sei se é o tio da mãe que faleceu, ou se é o tio do pai que está preso. Eu não sei quem é esse tio. Independente disso, imagina quem seria. Quer dizer, ela ia ter... Não, eu sei que ele é casado com a tia. Ele é casado com a tia. Isso, a tia, mas a tia eu não sei se é por parte de mãe ou parte de pai, mas ele não é da família, ele é casado com a tia da menina. Então, o que você me disse, o que eu vivo é isso. Sempre o abusador está dentro de casa, tem um parentesco e, na verdade, essa menina, ela esconde esse abuso. E como eu trabalho com adolescentes a partir de 10 anos, no Hospital das Clínicas e nas casas do adolescente e nos serviços que eu dirijo, é com 10, 11 anos que essa menina, ao menstruar, ao se tornar possível de ter, ela começa a ver, quando ela começa a beijar muitas vezes um namoradinho, ou ter desejos, é que ela sente que aquilo que ela teve foi uma agressão. É como se ela tomasse consciência daquele script. Ela aprende a ler, né, a história da vida dela. E aí, como é que fica essa menina com 6 anos? Olha o medo que ela tinha todo dia, porque o abusador, ele tem muitos movimentos de abusos. Quer dizer, quando ele chega a penetrar e engravidar essa menina, é que muitas coisas já foram feitas antes. E quantos medos, quantos ataques. Imagina essa menina ter o primeiro beijo, a primeira carícia, o primeiro contato com o órgão sexual de um abusador. Essa marca vai ficar para o resto da vida. Não é que eu estou falando, eu atendo mulheres que há mais de 40 anos não conseguem romper com esse ciclo da violência. Que quando elas estão muitas vezes felizes num outro relacionamento, elas dizem, ainda sinto, doutora, o cheiro daquele. Ela sente o cheiro, ela sente o gosto. Muitas mulheres se tornaram frias e com dor na relação porque não conseguem mais ter um movimento de receber a outra pessoa que ela ama, porque ela não aguenta, ela fica marcada. E muitas vezes, muitas mulheres choram todos os meses quando menstruam, com dores e com hemorragias, porque foi tão forte a vítima
a marca desse abuso, que ela, para o resto da vida, teve dificuldade de engravidar, teve abortos que ela não explicou, teve hemorragias, teve dores na menstruação, tem dores pelo corpo. Veja, não estou dizendo que todo mundo que aborta foi vítima, eu estou dizendo que quem foi vítima de abuso tem mais chance de não engravidar nunca, tem mais chance de fazer tratamentos para a esterilidade e não dar resultado, tem mais chance de ter cólicas, tem mais chance de ter hemorragias, tem mais chance de ter abortos espontâneos, tem mais chance de ter partos prematuros, mesmo que ela, veja, faça terapia. Ela tem que fazer terapia para aguentar viver. Sim. Porque ela ainda se sente culpada muitas vezes agora. Claro. Quer dizer, isso é no terreno que aquela mulher vai, pode denunciar, ou pode sobreviver, fazer uma terapia, bem falar comigo. Agora, essa menina foi exposta. Que vergonha do Brasil! Que vergonha! Foi exposta publicamente. Foi condenada publicamente. Inclusive, doutora, isso. Vacina. Eu gostaria só de abrir um parêntese aqui para o que a senhora está falando dessa exposição nacionalmente, não só pela presença de defensores pró-vida do feto, né, no hospital, mas também publicamente nas redes sociais por uma extremista, que eu não falo o nome dessa pessoa mais, acho que todo mundo sabe quem é, não falo o nome dela, porque o que ela quer, o que ela adora é publicidade. Inclusive, hoje a notícia é de que ela processaria um médico que fez o procedimento legal, amparado pela lei. Ou seja, a pessoa quer aparecer, a gente não vai dar palco aqui para maluca, para doida. Aliás, pessoa que ela própria, eu acho que se a gente for ver o passado dela, muita coisa explica as atitudes dessa pessoa hoje. Eu acho que ela própria é uma pessoa bastante perturbada. Mas, enfim, essa exposição que a senhora fala também cita, é também essa exposição que a menina sofreu de ter o nome divulgado numa rede social para milhões de pessoas e o hospital onde ela estava internada para fazer o procedimento legal, garantido por lei, direito de toda mulher e menina, infelizmente, no caso também, vítima de violência sexual. Então, só para a gente ter o parêntese, e essa pessoa que fez essa divulgação provavelmente responderá legalmente por isso, porque a senhora que elaborou, juntamente com outras tantas pessoas sérias e comprometidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe que essa exposição do nome de uma criança numa situação terrível como essa é crime. É crime e ela vai responder por isso também. É uma questão de tempo. Eu estou em contato com muitos amigos meus internacionais, amigos meus que o programa que eu dirijo foi premiado na Finlândia, em Portugal, foi premiado na Europa, né? E foi premiado no México, foi premiado nos Estados Unidos, na Argentina. Bom, não vou falar. E a gente é uma honra tê-la aqui, por essas e outras, porque não só o seu trabalho foi premiado, como eu sei que a senhora faz isso com amor, com dedicação, com acolhimento a essas mulheres, e eu só posso imaginar como isso pode transformar, e já transformou certamente a vida de milhares de mulheres. Então, é uma honra tê-la aqui com a gente, doutora Albertina Duarte. Eu escrevi esse livro que foi lançado e no dia 3 de março este ano, e foi lançado também o ano passado, com a presença de Portugal. Eu escrevi esse livro, que é Maternidade na Infância e na Adolescência. E aqui nós temos histórias de adolescentes que engravidaram e como elas conduziram a sua história. Imagina eu colocar nesse livro a história dessa menina. Quer dizer, o pessoal de Portugal já me ligou, já disse assim, olha, eu sou portuguesa, então, querida, o que é que tu estás a fazer? Tens que gritar mais, estás quieta, como é que é possível? Que país é esse? Vem para cá, não fiques aí. Quer dizer, sabe, o que eu falo para os meus netos, né? Que tem 10 anos, a minha neta que tem 7, o meu neto que tem 13.
Agora, essa pessoa que você está falando, ela devia pegar a energia dela e ir atrás do tio abusador, ela divulgar em todas as redes maléficas dela. Peguem o abusador, o nome dele que pode ser divulgado, porque tem 33 anos. Eu também não entendi. Cadê a foto desse homem? Por que não apareceu ainda a foto desse homem? Esses grupos que vão protestar, façam uma grande cruzada de busca deste homem estuprador que está sentido e acolhido por quem? Quer dizer, então, eu faço um convite para a energia que essa pessoa está mostrando um bebê e falando que essa menina é uma assassina, para que ela vá atrás do assassino desse... que ele é assassino porque ele matou as ilusões dessa menina, porque ele acabou e pôs em risco a vida dela, sim, porque dar à luz com 10 anos ou engravidar, essa menina podia ter morrido de hemorragia, podia ter... Como é que foi esse crescimento? O corpo de uma criança de 10 anos não é preparado. É por isso o risco, o outro agravante desse caso, além dela ter o direito pela violência sexual em si, pelo estupro que ela sofreu, o risco de vida, porque o corpo de uma criança de 10 anos não está pronto para dar à luz, né, doutora? Existe um risco de vida muito grande para a mãe. Ele se prepara à força, quer dizer, uma menina de 11 anos, ou 12 ou 13, que ela engravida, e que ela dá à luz, ela é obrigada, é como um organismo, sabe quando você força o músculo, e esse músculo tem que ficar distendido, sabe quando você força a sua vista para olhar alguma coisa, esse corpo dessa menina foi forçado, né? Ele seria forçado. Então, veja, quais são os grandes riscos maiores? A gravidez com menos de 15 anos não tem discussão. Ela é considerada uma gravidez de risco. Eu acho que a gravidez na adolescência de menos de 20 anos é sempre uma falta de decisão e, portanto, acarreta riscos psicológicos e sociais. Porém, os riscos físicos são determinados. O Hospital das Clínicas, que eu faço parte, determina e fala que da gravidez de alto risco, tanto que muitos programas encaminham para uma universidade gravidez com menos de 15 anos, considerada na rede básica como de risco. Veja, essa menina, toda mulher que tem 1,50 m, eu não sei quanto ela tem, que teria 45 quilos quando engravidou, que 2 anos antes não menstruou. Ela não pode ter menstruado aos 8 anos. Ela deve ter menstruado e engravidado. Às vezes nem ter menstruado, porque é tanto o estresse que essa menina teve, que ela é capaz de ovular sem ter menstruado. Porque é como se tivesse uma pressão da hipófise que faz os hormônios, que muitas meninas de abuso sexual, elas engravidam mesmo sem ter menstruado, numa amostra de falência total da resposta hormonal. Agora, essa menina, ela pode estar também com infecções, porque nós não sabemos. Um cara que é abusador, ele pode estar com sífilis, com infecções sexualmente transmissíveis. Nós não sabemos quem é esse ser, né? Muitas meninas, eu acolhi, que além delas estarem grávidas, elas estavam com sífilis, com HPV, com gonorreia, com tudo. E agora ela poderia ter risco de diabetes, de pressão alta, de desnutrição, porque o feto concorre com ela. Já concorreu esses 4 meses, essas 20 semanas. Ele concorreu da busca de alimentação. Então, um feto compete na adolescência com 2 crescimentos. É como se ele buscasse a nutrição que ele precisa. Mas essa menina precisa de nutrição. Então, ela pode ficar desnutrida. Outra coisa que ninguém sabe é que pode ter uma desproporção da cabeça e do resto. Essa criança que poderia nascer, ela poderia ter malformação, ela poderia ter... Eu disse no programa do Bial, e disse no programa do Rony Von, querido, que me entrevistou e que ficou muito sensibilizado, dizendo para mim, eu disse para ele, eu prefiro fazer o parto de uma mulher de 51 anos, que eu já fiz,
do que uma com menos de 15 ou de 10 que eu já fiz. Quem está aí não sabe o que é fazer o parto de uma menina que não teve chance, que segurou a gravidez e chegou no hospital e fez força e o nenê quase cai na bacia e que eu fiquei horas e horas costurando aquela passagem que arrebentou toda essa menina. Quem está falando não sabe o que foi para mim ter atendido durante tanto tempo todas essas mulheres. Eu tenho uma adolescente que ela tinha 15 anos e ela queria abortar, porque ela tinha sido vítima de um estupro do primo, que era um queridinho da mãe dela. E aí compara a menina, dizendo que a menina que queria namorar o menino, que ela era uma sem vergonha e tudo. E ela falou, eu não, eu fui obrigada. E ela falou que, inclusive, o outro também tinha abusado. O tio, o primo. E ela nem sabia de quem era aquele nenê. Ela estava louca, porque ela tinha sido abusada. E não podia falar com ninguém. Então, ela foi internada para fazer o procedimento. Só que, isso há muitos anos atrás, demorou a decisão, demorou a equipe se comprometer e o nenê acabou nascendo prematuro e com vida. O que ocorreu? Passaram-se muitos anos. Essa menina está em terapia até hoje. E quem cria essa menina é a avó. E a avó fica com a menina parecendo uma autômata. Então, durante muitos anos eu vi esse atendimento. A mãe chorando na frente, a avó segurando a menina, porque a avó, por questões religiosas, falou, você não manda, você é sem vergonha, então você agora assume o produto do seu sem vergonhice. E os dois, o tio, o primo e outro primo, nunca deram nada. Eles assumiram. Pelo contrário, já tive casos de adolescentes, de meninas estupradas, que foram estupradas a amiga, a irmã, e que a família e a comunidade ainda culpou todas. Quer dizer, sabe, eu acho que se um caso de 10 anos não comove o Brasil, pelo amor de Deus, quem vai comover uma mulher de 25 anos, de 28 anos, que foi estuprada? Essa vai ser chamada duplamente assassina. Eu não vi esses grupos chamarem uma vez esse tio de abusador, nem de assassino das ilusões, assassino das esperanças dessa menina. Cortou a infância, cortou a vida dessa menina, porque aos 6 anos ela foi abusada. Então, Luciana, eu quero aqui parabenizar a equipe que atendeu em Recife. Minha solidariedade total. Parabenizar a todos aqueles que estão oferecendo tratamento psicológico, tratamento do estudo. E eu, como médica, estou oferecendo aqui, online, agora, amanhã, através do programa Apoiar da USP e da minha equipe, do programa do adolescente, o tratamento online de psicologia, já, agora, neste momento. Eu ofereci ontem na Globo News que se essa menina não tivesse nenhum lugar para ir, ela viesse para São Paulo. E já tinha articulado com o Hospital Pérola Maito, com o doutor André, que é o chefe da violência de lá, da equipe que atende, e ele já tinha se proposto, falando, Albertina, pode falar no meu nome. E eu falei isso na Globo News com muita força. O André Malavasi me assegurou que ele estaria. E, felizmente, rapidamente, alguém acolheu essa menina. Quero dizer uma coisa, faz parte do médico, por objeção de consciência, não querer fazer o procedimento. Mas o hospital, não. O serviço tem que garantir que outro médico, outra equipe, tanto que eu falei, troca a equipe. Agora, que vergonha, Espírito Santo, um país, quer dizer, não é o Estado com mais problemas. Ele conseguiu dar uma resposta importante com o Covid. Conheço tantos médicos, Espírito Santo, conheço tantos políticos que se comprometeram com a adolescente. Vou lembrar agora,
uma grande guerreira que foi candidata à vice-presidência, já vou lembrar, ela ajudou a fazer o projeto da defesa da criança e adolescente. Então, Espírito Santo tem história. Onde está o hospital Espírito Santo, que se recusou a fazer o procedimento, alegando que ela já estava numa gravidez avançada, já passando da 21ª semana, né? Foi o Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. É o estado de onde vem a menina, e esse hospital, então, alegando essa dificuldade por já estar numa gravidez avançada, se negou a fazer o procedimento, e a menina teve, a vítima, que viajar até Pernambuco, até Recife, onde ela foi atendida no CISAM, que é também um hospital especializado, o Centro de Saúde Amauri de Medeiros. E o diretor do hospital é o senhor Olímpio de Moraes Filho, que inclusive está dando a cara para bater, assumindo sim a responsabilidade de estar cumprindo um direito das mulheres. Doutora Albertina, a gente está retrocedendo, tão difícil a gente ter aprovado, meu Deus, o direito de uma mulher violentada a não querer prosseguir uma gravidez. A gente está regredindo agora, a gente tem que toda vez agora batalhar e brigar para ter um direito legal, cumprido. Veja, eu acho que parabéns a você, Luciana, parabéns, e estranhamente, eu estou vendo muitos jornalistas se mobilizarem, mais do que os colegas jornalistas, talvez porque isso toca muito a gente. Parabéns à imprensa, parabéns a toda essa divulgação. E se nós pararmos agora de denunciar, é o retrocesso. Quer dizer, já teve o Brasil apoiando contra a educação sexual, e que foi de uma forma tão camuflada que poucas pessoas souberam. Os acordos internacionais estão diariamente sendo retirados. Só que a ONU, a Organização Mundial de Saúde, as conferências internacionais que o Brasil é signatário, eles estão condenando esta atitude. O Brasil pode ir, e eu vou ser uma pessoa que vou pedir que haja um pronunciamento internacional contra essa situação. Estou disposta a assinar todos os manifestos internacionais e nacionais contra esse abuso que a gente está vendo, que eu espero que rapidamente as organizações internacionais, que eu já estou em contato, se pronunciem. E eu sei que eu também estou pondo a cara para bater. Eu sei muito bem que eu estou... Olha, doutora Albertina, a senhora tem o canal aberto aqui, quando quiser, para divulgar o que quiser. Eu conheço o seu trabalho, eu já entrevistei desde meus tempos de Bandeirantes. Eu sei como a senhora é dedicada, como a senhora é séria, como a senhora entende do que está falando, porque tem um monte de gente que palpita, né? Que acha que é simples a situação, que é só ter um neném, né? Coitado do feto, né? E a criança de 10 anos, ninguém tem ideia do que se passa na cabeça e na vida de uma criança como essa. Então, a senhora aqui tem canal aberto, quando a senhora quiser, conte comigo para o que a senhora quiser. Eu sou solidária e admiradora do seu trabalho, da sua dedicação. A senhora é uma pessoa de respeito, é renomada, é referência no nosso país. Então, aqui a senhora tem canal aberto para a campanha que a senhora quiser, conte comigo. 27 mil meninas deram à luz, 23, de 10 a 14 anos. 23 morreram. Então, praticamente a cada 1.000 mulheres que deram à luz, uma morreu. Uma morreu. Então, veja bem, 23... no último dado, morreram. A mortalidade da menina de 10 a 14 é maior do que o dobro de 15 a 16, de 15 a 20. E é maior do que uma mulher com mais de 40 anos, 45. Todo mundo fala, ai, que medo. A mulher de 45 anos decidiu e teve a sua criança. Agora, eu estou dizendo isso numa situação de pré-natal e que as crianças nascem. A situação de estupro é totalmente modificada. Ela pode ainda ter hipertensão,
diabetes, anemia. Isso não parou. O calvário dessa menina não parou. Não é só o atendimento psicológico que tem que ser dado. O atendimento físico. Como é que ela está? Como é que ela está? Ela fez uma cirurgia. Gente, como é que uma pessoa pode fazer uma cirurgia chamada de assassina? Que cabeça essa menina teve? Quer dizer, como é que ela volta para a escola? Veja como é que ela é incluída. Todos os amigos sabendo na rede social quem é ela. E quantas pessoas serão induzidas a chamá-la de assassina? E o absurdo, volta a falar, o tio poupado, queridos manifestantes contra a vida dessa menina, tenham consciência, vão atrás do tio, porque ele vai abusar de outra menina, vai engravidar de outra, se já não engravidou. Ah, não vai. Esse aí, agora, nós vamos começar uma caçada. A senhora não tenha dúvida. Muita gente aqui, a Adete, a Patrícia, muita gente, a Yasmin, elogiando o seu trabalho. Muita gente conhece o seu trabalho, doutora. E a Valéria Liviero aqui, dizendo que a diretora do Hospital do Espírito Santo alegou que não ter condições técnicas de fazer o procedimento. Isso não faz muito sentido, né? Ou faz? É um hospital universitário. Então, um hospital universitário, agora, veja, o serviço não tem. Cabe ao serviço, Lu, diretora, que você tem, sabe, o fluxo do SUS. Não tem, envia para outro hospital com possibilidades de fazer. Nós estamos na Covid. Se eu atendo uma pessoa com problemas respiratórios, eu mando e não tenho respirador, eu tenho que ter uma rede concreta de que possa atender. Isso demonstra que você não conhece o SUS. Me desculpe, estude o que é o caminho da, chama-se, Centro CRAS, controle de vagas. Isso faz parte do SUS. Referência e contra-referência. Não é possível que no Espírito Santo eu estou com muito medo. Então, é preciso chamar o secretário de saúde, chamar os secretários municipais e o próprio governador para que averigue que rede ela pode ter se negado. Ela podia ter alegado e pedido socorro publicamente. Se ela tivesse pedido socorro publicamente, eu seria a primeira a oferecer e fazer com que houvesse um esquema para trasladar. Mas eu não acredito. Espírito Santo tem grandes universidades, grandes profissionais. Eles só não foram contratados. Certo. E, inclusive, com relação, a senhora, inclusive, citou que há ali em frente ao Hospital Pérola Baiton, que a gente sabe que é um hospital em São Paulo, referência nacional da saúde da mulher, inclusive em casos de violência contra a mulher, e a senhora citou que lá na frente existe uma barraca, tal, né, que ficam ali conversando com mães, com mulheres vítimas de violência ou não, e que estão na situação de fazer um aborto. O que eu acho válido, doutora, a gente sabe que há muitos casos de mulheres que acabaram decidindo levar a gravidez adiante, por um motivo ou por outro, porque tiveram uma conversa, um diferente ponto de vista. E essa conversa é válida, né? Agora, você chegar, e a notícia que se tem é que foram à casa da família da menina, foram na casa para ameaçar a família, né? Para dizer que, não querendo apenas dar um aconselhamento, mas querendo impor a sua visão de que a criança tinha que ter o bebê, né? Você dar um conselho de falar, olha, pensa bem, você pode talvez ser uma felicidade na sua vida, é uma coisa. Você querer impor a sua opinião sobre aquele assunto é muito diferente, né? Então, acho que isso também é algo que deve ser dito aqui. Doutora Albertina, conte comigo. Nós estamos acompanhando esse caso, inclusive nós tem gente falando do Cadastro Nacional de Abusadores, a Adriana Santosi está aqui dizendo, né? De fato, parece que no Brasil há muita ainda condescendência, né? Com o homem que não segurou o seu desejo, né? Que não, o homem é sempre um coitado, um débil mental, em muitos casos, é um pobre coitado.
né? E como a senhora disse aí, tantas vezes a mulher ainda é vista como a que provocou, né? Como a se insinuou, etc. e tal. Talvez esse episódio sirva para que nós mulheres nos unamos novamente numa grande corrente para dizer um basta a essas pessoas que insistem em nos negar os nossos direitos, né? Talvez surja algo de positivo numa história tão triste, que é a gente, de fato, perceber que a gente ainda tem muita luta pela frente. Eu espero, eu gostaria de parabenizar também o Felipe Neto, que ofereceu o estudo da menina até a faculdade, o Anderson Nunes. Né, tratamento psicológico, que a senhora sabe que é tão importante, é isso aí. E eu estou à disposição, como eu disse, tem aqui meu WhatsApp, o WhatsApp do atendimento, 971-93-3277, e também o serviço Apoiar da USP, de psicologia, já se prontificou. Parabéns, doutora Leila Tardivo. Quando aconteceu isso, eu recebi vários recados, várias mensagens internacionais e nacionais. Eu acho que está na hora da gente fazer um abaixo-assinado, alguma coisa concreta, repudiando. E outra coisa, lembrar, essa menina foi vítima de um crime. O criminoso está solto. E esse criminoso pode seduzir essa tia, que precisa de tratamento psicológico também, porque pode ser uma pessoa que pode acusar essa menina, porque às vezes acontece na emoção, ela é mulher desse homem, e vai ser difícil para ela conviver com esse ser. Esse homem pode ter filhos, as filhas desse abusador os filhos precisam ser acolhidos. Nós estamos diante de um criminoso e que está ainda impune. Pode não só abusar outras mulheres, mas já abusou toda a família. E essa família precisa ser atendida para não ser perdoado e para que ele cumpra a lei e faça tratamento psicológico. Porque se ele é louco e criminoso, há tratamento judicial para ele. Agora, o que nós temos agora é que essas pessoas, que são poucas, não possam ter voz. Essa pessoa louca, que tem distúrbios, não pode chegar em nome das mulheres, sabe? E falar que essa menina é assassina. Que ela diga, eu sou contra. Cada um tem o direito ideológico, religioso. Os médicos têm o direito de fazer objeção a querer fazer o procedimento. Tudo bem. Agora, acusar essa menina de assassina, quer dizer, sou contra que ela se reerga e ainda quero que o corpo dela morra e quero que a cabeça e o coração dela sejam marcados mais ainda. Outro estupro, não. Ela foi estuprada, violentada durante 4 anos. E agora, durante esses 4 dias, ela voltar a ter um estupro coletivo. Essa menina está sendo vítima de um estupro coletivo, social. A senhora sabe, eu estou aqui com a Adriana Santos, ela está sempre aqui com a gente. Olha, ela está... Você vê como é que é essa situação, a senhora já deve ter passado por isso, né? A Adriana falando que ela mesma foi estuprada, dos 6 aos 11 anos de idade. E ela é que falou aqui na criação desse cadastro nacional de abusadores, né? É uma marca que a pessoa não esquece, é uma ajuda, olha aqui, eu sei o que ela sentiu e eu posso falar e pedir. Tem que criar esse cadastro nacional de abusadores. Adriana, parabéns pela coragem. Olha, nós tivemos muitas olha ela dizendo aqui, depois de grandes tiveram coragem. O que é ser acordada com alguém segurando o seu pescoço e te estuprar com asfixia. A senhora sabe dessas histórias. Adriana, obrigada por dividir com a gente. Eu acho que isso é bom para você, né? Porque realmente você poder desabafar, falar, eu acho que é uma coisa, um primeiro passo muito importante, mas sem dúvida alguma você precisa de ajuda. Eu sei que você está dando aqui o seu telefone e eu vou passar assim para a doutora. Eu tenho certeza que ela vai poder te encaminhar aí para que você possa se curar ou amenizar essa dor que com certeza você carrega aí na sua vida, né?
Doutora Albertina, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por existir. Obrigada por cuidar e lutar por essas mulheres. Muito obrigada e conte comigo mais uma vez. O canal Luciana Liviero, o A Indignada, eu, Luciana, estou à sua disposição para o que a senhora precisar. A minha voz, estou aqui para dar voz ao que a senhora quiser. Muito obrigada. Eu só vou me aposentar, a minha voz vai só se calar depois de eu morrer. Enquanto eu estiver viva, eu vou me comprometer com todas as mulheres que tenham direitos e podemos ser diferentes dos homens, desiguais nunca. Muito obrigada, doutora Albertina. A senhora é uma valente, maravilhosa, lhe admiro. E estou com a senhora no que for preciso. Estou nessa luta, conte comigo. Muito obrigada. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, aqui conversando com a gente, como eu disse para vocês, uma das maiores especialistas no país em gravidez na adolescência. Há décadas a doutora Albertina se dedica a esse assunto e a gente viu aí como ela pessoalmente se sensibiliza com esse assunto.